tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaele Pimentel e vamos começar mais uma aula de língua portuguesa aqui da TV Educaedes. O tema da nossa aula de hoje é o gênero textual poema. Eu imagino que todos vocês já devem ter lido, já devem ter ouvido algum poema, certo? Mas qual a definição de poema? Quais são os elementos que o compõem? Quais são as características desse gênero textual? E a poesia? É a mesma coisa que poema? Poema e poesia são a mesma coisa? E poema visual? Como assim poema visual? O que é isso? E quanto aos temas? Será que poema só fala de amor? São muitas perguntas e a gente vai responder cada uma delas na nossa aula de hoje. Vamos começar. O que é um poema? Um poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Então, sua finalidade é expressar algum sentimento, alguma emoção ou um pensamento. O poema, ele pode ser definido como um texto em que a linguagem é explorada em suas mais variadas dimensões, dos seus aspectos sonoros aos visuais, que é o caso da poesia concreta. Vamos observar aqui esse poema que eu trouxe como exemplo para vocês. Temos o poema Rosa, escrito por Guilherme de Almeida, e ele diz o seguinte: Rosa, que exibida, que posa assim toda prosa, é prova de vida. É um poema curtinho, tem apenas 3 versos, e a gente chama esse poema de haikai, que é um poema de origem japonesa e que fala basicamente de algum elemento da natureza. O outro poema que eu trouxe para vocês é o Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Vamos acompanhar a leitura dele, feita pela melhor pessoa que poderia, que é o autor deste poema, Vinícius de Moraes. Vamos acompanhar. De tudo, ao meu amor serei atento antes, que com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado de Deus, por toda a minha vida. A partir desses 2 exemplos, nós podemos perceber que o poema é bastante variável, tanto em relação ao seu estilo, quanto à sua extensão ou temática. A gente pode encontrar um haikai, que é o que eu falei para vocês, que é um poema de apenas 3 versos, ou um soneto, que é um poema de 4 estrofes, tendo aí 14 versos. Os poemas geralmente são compostos dos seguintes elementos: o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. O verso é cada uma das linhas do poema. Vamos observar aqui no poema Rosa, por exemplo. Nós temos aqui 1, 2, 3 versos. Cada linha deste poema é um verso. Já no soneto de fidelidade, nós temos aqui 14 versos. Então, o verso é cada linha de um poema. Já a estrofe é o conjunto de versos. Se vocês observarem, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 conjuntos de versos. Eles são separados por este espaço em branco. Então, cada um desses conjuntos nós chamamos de estrofe. A rima
é a repetição de um som dentro do poema. Observando aqui o final dos versos, temos atento e pensamento. Neste caso, temos a repetição de um som dentro deste poema. Portanto, temos aqui uma rima, assim como tanto e encanto. São palavras que rimam, palavras que repetem este som. Já a métrica é a medida do verso contadas em sílabas poéticas. Então, nós contamos as sílabas dos poemas, que são bem parecidas com as sílabas que a gente já aprendeu. Neste caso, nós contamos as sílabas até a última sílaba tônica do poema. Então, às vezes pode coincidir com o número de sílabas da gramática e às vezes não. Já o ritmo está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. É ele que nos permite contar, declamar o poema, lê-los de uma forma diferente de como a gente lê, por exemplo, uma bula de remédio, uma receita de bolo. Quanto aos tipos, os poemas podem ser classificados, eles estão divididos em 3 gêneros. Temos o poema épico ou narrativo, temos o poema dramático e o poema lírico. Vamos agora conhecer cada uma das características desses gêneros. O poema épico ou narrativo vai contar uma história. Essa história é contada em forma de versos e apresenta todas as características do gênero narrativo. Tem narrador, tem personagem, tem tempo e tem espaço. Eu trouxe para vocês um exemplo que é um trechinho do livro O Uruguai, de Basílio da Gama, e ele é um belo exemplo de poema épico. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos. Pasto de corvos, dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai e no seu sangue dos decretos reais levou a afronta. Neste caso aqui temos uma história que é contada em formas de verso, por isso ele é um poema épico ou narrativo. O próximo tipo de poema é o dramático. Neste caso, nesse tipo de poema, ele não apresenta a voz do narrador. Tem uma história que vai se desenrolar a partir das falas dos personagens. Essas falas elas estão estruturadas em forma de versos, como nesse trecho que eu trouxe para vocês do livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que diz o seguinte: o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é de santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Temos aí um poema que está contando a história em forma de verso e essa história está se desenrolando através das falas dos personagens. O outro tipo de poema é o lírico, que é aquele que manifesta ideias, emoções, desejos. Neste tipo de poema, nós percebemos a presença do eu lírico, que também é chamado de eu poético. O eu lírico é a voz que se expressa dentro de um poema, e essa voz vai manifestar ideias, sentimentos, emoções, pensamentos e até opiniões. Portanto, tudo que é dito dentro do poema deve ser atribuído ao eu lírico e não ao poeta. O poeta é aquele que cria o poema, o eu lírico é aquele que se expressa dentro do poema. A gente vai poder perceber melhor essa diferença no poema Identidade, de Pedro Bandeira. Vamos acompanhar a leitura que vai ser feita pelo próprio Pedro Bandeira. Eu vou ler para vocês Identidade, do meu livro Cavalgando o Arco-Íris. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou moleque mal criado. Para mim, tem vezes que eu sou o rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou o pulga, sou mosca também,
que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa é o que pensam de mim. Eu sou quem sou, eu sou eu. Sou assim, sou menino. Como vocês podem perceber, nós temos aí um poema que foi escrito pelo Pedro Bandeira. Esse poema Identidade foi escrito por ele, que já é um homem adulto, mas o eu lírico, o eu poético deste poema é um menino. Então, a gente não deve confundir eu lírico com autor do poema. São duas coisas diferentes. Poema e poesia. Muita gente confunde poema com poesia. Muita gente diz que é a mesma coisa, mas não são. São coisas relacionadas, mas são coisas diferentes. O poema, ele é o gênero textual escrito em versos. É um texto formado por verso, por estrofes e às vezes também por rimas. Já a poesia é a arte, é a manifestação de imagens, de sentimentos, de emoções. Então, podemos dizer que a poesia não está só nos poemas. Podemos encontrá-la na música, na dança, na pintura, numa escultura. Em uma fotografia, por exemplo, o fotógrafo, através de um ângulo, de um enquadramento, ele pode captar, ele pode despertar emoções, sentimentos, sensações. Então, podemos dizer que naquela fotografia tem poesia. Os poemas visuais, como o próprio nome diz, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser captado pela visão ganham destaque. Então, o autor, ele usa os versos, usa as palavras daquele poema e, por meio delas, ele vai construir uma imagem que compõe aquele poema. E essa imagem, ela tem relação com aquilo que o poema diz. É muito interessante. Vamos observar esses dois exemplos. Neste primeiro poema visual, temos aqui, logo de cara, podemos perceber uma imagem, que é o símbolo do infinito. E o que é que diz esse poema? O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Se você continuar lendo, vai ser infinita essa sua leitura, porque o texto não tem fim. Então, ele fala de infinito, ele traz o símbolo do infinito, e é como se esse texto, que parece ser de um verso só, seja infinito. No outro exemplo, podemos perceber uma imagem que é uma xícara de café. E ele fala do quê? De café. Nos versos podemos ler: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, temos aí uns versos que falam de café. Estes versos formam a imagem de uma xícara e o ponto de interrogação forma, como a gente diz na linguagem popular, a asa dessa xícara. Vamos agora para os nossos exercícios, vamos praticar todo o conhecimento que aprendemos hoje. Começando pela primeira questão, leia abaixo o poema Soneto de Separação, de Vinícius de Moraes, e responda as questões a seguir. Vamos à leitura do poema. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se de amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Quantas estrofes e quantos versos há neste poema? Vocês lembram? Estrofe e verso são alguns dos elementos que compõem os poemas. O verso é cada linha do poema e a estrofe é o conjunto de versos daquele poema. Neste poema, Soneto de Separação, temos aqui
14 versos, que é uma das características de um soneto, gente. Um soneto é um poema que tem 14 versos, sendo 2 estrofes com 4 versos cada uma, que a gente chama de quarteto, e 2 estrofes com 3 versos cada, que a gente chama de terceto. Então, no poema Soneto de Separação, temos 14 versos com 4 estrofes. A rima no poema, vocês lembram o que é rima? Aqueles sons que são repetidos dentro do poema? Neste soneto de separação, temos algumas rimas sim. Eu separei aqui por cor as palavras que rimam. Temos pranto rimando com espanto, bruma, espuma, vento, pressentimento, chama e drama, repente, contente e repente, amante, distante e errante. Então podemos concluir que há sim rima dentro deste poema. Chegou a hora de você aparecer aqui na nossa telinha. Que tal você participar do quadro Você na TV? Grava um vídeo com um poema que você goste, algum poema que lhe toque, que lhe chame a sua atenção, algum poema que cause algum sentimento, alguma emoção. Grava um vídeo declamando esse poema e manda para o número que está aparecendo aqui na sua telinha, que você pode aparecer no quadro Você na TV. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado bastante, tenham curtido os poemas que eu trouxe para vocês. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!